Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith, aula de Islã. Hoje, na aula de hoje, nós vamos, como a sequência das aulas anteriores, para finalizar, fechar esse assunto das orações. Hoje vamos ver as etiquetas da mesquita, onde nós fazemos as orações, né? Espaço de culto das orações e qual é a importância da mesquita também, né? Antes disso, nós vamos ler, como é costume, Durud Sharif, que invocar saudação, bênçãos para o santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Vou ler parte árabe e depois traduzir em português. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Tradução é a seguinte: Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Então, para começar falar sobre a mesquita, onde nós fazemos oração, é importante falar sobre a importância da mesquita também, né? E para deixar isso bem claro, quão importante não é só fazer oração na mesquita, mas também fazer o máximo esforço para construir a mesquita, que é casa de Deus. Nas outras palavras, nós dizemos que é Beitullah. Beit é palavra árabe que quer dizer casa, casa de Allah. Hazrat Uthman bin Affan relata que o santo profeta diz: quem construir uma mesquita para Allah, Allah construirá uma casa para ele no paraíso. Esse dito deixa bem claro a importância de construir a casa de Deus, a mesquita para Deus Todo-Poderoso. E Deus diz que, Santo Profeta diz que Deus construirá uma casa para tal pessoa que fizer um esforço, que fizer esforço de construir uma casa de Deus, uma mesquita no caminho de Deus Todo-Poderoso, né? Porque, obviamente, para construir mesquita, a pessoa não pode ter segunda intenção, né? E, obviamente, a intenção, a única intenção deve ser para que ele abra portas para que muitas pessoas possam vir visitar a casa de Deus e que possam reunir para adorar um Deus único. Então, para esse motivo tão belo e tão grande, tão importante, Deus Todo-Poderoso, a recompensa também deixou bem grande, né? Que se alguém construir uma mesquita, Deus vai colocar, Deus vai construir uma casa no paraíso. Imagina aqui a construir a pessoa que tiver a oportunidade, aqui no Ocidente e aqui na América, às vezes torna difícil, né? Por causa da burocracia, por causa das coisas, mas nos lugares onde existem muitos muçulmanos, ou inclusive nos lugares onde não tem muita burocracia. Tanto o terreno é barato, quanto as coisas para construir e para permitir que haja um lugar público ou um lugar comunitário não é tão difícil, né? Então, se a pessoa que tem ele tem algumas que é abençoado pelo Deus Todo-Poderoso com alguma riqueza, se ele fizer um mínimo esforço, ele pode construir. E mesmo que a pessoa que mora nesses países onde não é possível assim construir aparentemente aqui tão facilmente, ele pode
acumular esse dinheiro e mandar para um lugar onde haja necessidade de construir mesquita. Obviamente, nos lugares, por exemplo, na África, tem muitos lugares onde precisa de mesquita e pessoas reúnem pouco a pouco dinheiro e lá eles construem mesquita. E com o dinheiro que nós estamos aqui mudando para o câmbio dos países de África ou desses países, às vezes torna muito mais barato do que construir uma mesquita no próprio país, né? Então, com pouco dinheiro, você pode ganhar uma recompensa muito grande. Imagina você construir uma casa nesse mundo que é um mundo temporário, nem sabe quanto tempo vai demorar aqui, quanto tempo vai morar, quanto vida resta. Mas na troca disso, você vai ganhar uma coisa que é permanente, uma coisa que vai ser construída no melhor lugar do mundo, melhor lugar que é criado pelo Deus Todo-Poderoso, que é o paraíso. Então imagina, esse negócio nunca vai ser um negócio de perda. Sempre vai ter um melhor negócio que a pessoa vai fazer. Obviamente, Deus está prometendo, então a promessa de Deus nunca pode falhar ou nunca pode não tornar verdade, né? Então, sempre que Deus prometa alguma coisa, Deus sempre recompensa, depois sempre faz isso tornar verdade, verdadeiro. Então, devemos tentar. Isso também é uma das incentivas para que nós possamos eh, hum, eh, mo- colocar mais pessoas na mesquita, para que nós possamos ficar, as mesquitas possam ficar cheias, né? Porque obviamente não tem, não faz sentido se a pessoa só fizer mesquita, construir mesquita, mas não tentar fazer ela cheia, não tentar que as pessoas vão lá na mesquita fazer oração. Então, a responsabilidade também torna para essa pessoa que ele faça com que essas mesquitas fiquem cheias com os adoradores de Deus Todo-Poderoso. O próximo dito do hoje que nós vamos ler, nós vamos ver é a oração de entrar na mesquita. Nós sabemos que o santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, ao longo da sua vida, com a prática, sua própria prática, ele deixou muitas orações, muitas súplicas, além das muitas outras práticas. Uma das coisas que ele deixou atrás são súplicas e orações que ao longo do dia, ao longo da sua vida, ele fazia. Ele olhava para uma nova lua, ele fazia oração. Ele entrava na mesquita, ele fazia uma súplica. Ele saía da mesquita, ele fazia súplica. Entrando em casa, fazia uma súplica. Vestia uma roupa nova, ele fazia súplica. Comendo, fazia súplica. Acordando, fazia súplica. Dormindo, fazia súplica. Indo para banheiro, fazia súplica. Então, cada momento da sua vida estava sempre ligado com Deus Todo-Poderoso, cheio das súplicas e orações, para que a pessoa, mesmo que fica fazendo trabalhos do dia a dia da vida, não esqueça de Deus Todo-Poderoso. Então, mais do que tudo, quando está indo para a mesquita, tem que lembrar de Deus, né? Então, ao entrando na mesquita, o santo profeta também fazia a súplica e para sair da mesquita também fazia súplica. E nesse dito nós vamos ver isso. Hazrat Fatima Zahra. Fatima Zahra era a filha do santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, que era a esposa do Hazrat Ali, radiallahu anhu, que tornou o quarto califa mais tarde, o quarto sucessor do santo profeta. Ela relata que quando o santo profeta entrava na mesquita, ele recitava a seguinte oração: Bismillahi salatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatika. Isso quer dizer que em nome de Allah, saudações ao profeta de Allah, profeta de Deus Todo-Poderoso, e que a paz esteja com ele. Ó Senhor, perdoe meus pecados
e abra para mim as portas da sua misericórdia. Veja só quão cheio essa súplica é, essa oração é. Que quando nós estamos indo para a oração, devemos lembrar que a oração é uma oportunidade grande em que nós, ao mesmo tempo que podemos pedir a perdão de Deus Todo-Poderoso, também nós devemos pedir para que Ele abra mais e mais portas para nós de sua misericórdia, das suas bênçãos, para que nós possamos fazer mais virtudes, mais boas ações. E ao sair da mesquita, ele recitava a mesma oração, mas no final ele trocava essa palavra, rahmatika. Para entrar, ele dizia fadlika, em vez de misericórdia de Allah. No final, não é? Abra para mim as portas de sua misericórdia. E quando ele saía, ele dizia que abra para mim as portas de sua graça. Então, era só essa diferença que ele mudava para entrar na mesquita e quando saía da mesquita. É uma oração muito linda, muito bela e devemos tentar memorizar. Vou ler mais uma vez em parte árabe para que quem quiser tentar memorizar possa memorizar. Bismillahis salatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaba rahmatika. Isso é para entrar na mesquita e quando sair deve rezar, recitar as seguintes palavras. Bismillahi salatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaba fadlika. Então, essa é a oração que devemos fazer, mesmo que nós não nós não vamos para a mesquita para fazer a oração. Quando nós estamos prontos para fazer a oração, devemos tentar recitar esse versículo, essa recitação, essa oração, e no final da oração devemos ler a mesma oração, só com a mudança na última palavra. Depois tem aqui outro dito que é narrado pelo Hazrat Jabir. Ele relata que o santo profeta disse: aquele que comeu alho, cebola ou qualquer outra erva mal cheirosa não deve se aproximar de nossa mesquita, pois os anjos também sofrem com aquilo que causa sofrimento aos humanos. Isso é um ensinamento, uma etiqueta muito importante que nós devemos sempre manter em nossa cabeça quando nós estamos indo para fazer oração, porque nós sabemos que a oração é uma oração congregacional que fazemos na mesquita, em que reúne vários muçulmanos, isso podem ser dezenas, centenas, milhares de muçulmanos, dependendo do lugar, do país e o espaço, mesquita, né? Por exemplo, na mesquita da Arábia Saudita, eles lá juntam milhares de muçulmanos. Agora imagina, e também há recitações, né? Todo mundo fica recitando, fica lendo, mesmo que não seja em voz alta, mas mesmo assim fiquem recitando. Então imagina que as pessoas estivessem com cheiro ruim, com a boca fedenta ou roupas fedentas. Última aula também nós falamos sobre as roupas, sobre a limpeza, a higienização também, né? Falamos na última aula. E falando na etiqueta das mesquitas, é mais importante também falar nisso, porque quando reúne tantos muçulmanos, é óbvio que, mesmo não tendo qualquer cheiro, às vezes o próprio suor e tudo isso já gera um tipo de cheiro. Então, em cima disso, se alguém tivesse comido alguma coisa que é mal cheirosa, vai gerar um cheiro ruim. E as pessoas que estão lá para fazer oração, para adorar Deus Todo-Poderoso, eles não vão conseguir concentrar na oração, né? Porque é uma coisa muito importante, uma condição tão importante, que a pessoa tem que ter concentração, tem que ter intenção de que o que ele está fazendo. E se ele tiver esse cheiro ruim,
Se ele tiver as pessoas ao lado que estão cheirando ruim, ele não vai conseguir concentrar na oração, né? Vai estragar tanto a oração da pessoa que está mal cheiroso, quanto a pessoa que está ao lado, aos seus lados. E na oração nós sabemos que nós juntamos os ombros, fazemos a fila e fazemos prostração, curvamos. Então é importante que a pessoa, Santo Profeta deixou bem claro, que a pessoa não vai para a mesquita quando ele tenha comido qualquer tipo de coisa, por exemplo, a cebola, o alho, quando a pessoa come, né? Seja crua ou seja cozida, às vezes gera um cheiro ruim, né? E mesmo que não seja essas coisas, mas qualquer outra coisa que tenha um cheiro ruim, a pessoa deve evitar de fazer isso para que seja tranquilo para os muçulmanos quando estão fazendo oração. E o Santo Profeta também explicou isso, dizendo que até os anjos sofrem com isso. Não é só com os seres humanos, mas os anjos também não gostam dessa parte. E, obviamente, algo que vai prejudicar ou vai fazer mal para os seres humanos, para os crentes, para os muçulmanos que estão à procura da misericórdia de Deus, estão na mesquita fazendo a adoração de Deus. Os anjos não vão gostar que essas pessoas, que seja feito algo mal com essas pessoas, né? Então é muito importante ter isso na cabeça quando as pessoas vão para a mesquita ou vão para lugar de congregação onde eles vão fazer oração, que as pessoas sejam limpos, tomem conta da higienização, devem cheirar bem, devem ter uma roupa limpa, cheirosa, e a pessoa deve ter também não deve ter comido essas coisas para que a boca da pessoa também não seja cheirando ruim, né? E além disso, deve também tentar escovar dentes antes de fazer a oração, se for possível, né? Santo Profeta fazia isso e ele preferiu, ele gostou que o seu povo também fizesse isso, mas ele disse que eu não torno isso obrigado para as pessoas, para os muçulmanos, porque tornando obrigatório isso pode colocar em dificuldade para os muçulmanos, né? Porque nem sempre nós podemos ou temos essa oportunidade de ter escovar os dentes, limpar, né? Mas devemos fazer o máximo para nos tornarmos pessoas higienizadas quando estamos indo para a mesquita. Estamos aqui a outro dito do Santo Profeta, que paz de Deus esteja sobre ele, narrado pelo Amr bin Shuaib. Ele relata com base na autoridade do seu pai e avô, que ouviu com seu avô e seu pai falando, né, que eles eram os companheiros do Santo Profeta, que o Santo Profeta proibiu a compra e a venda e o anúncio da busca dos bens perdidos e a canção das músicas, música e poesia na mesquita. Isso também é muito importante. Aqui é muito raro, mas nós vemos nos lugares onde as pessoas, onde tem muitos muçulmanos, maioria muçulmana, tem cada bairro tem uma mesquita. A mesquita torna um lugar comum, lugar comunitário, lugar de culto onde todo mundo junta, né? Então, qualquer coisa, qualquer anúncio que alguém quer fazer, às vezes as pessoas aproveitam essa oportunidade que todo mundo está reunido e eles fazem lá anúncio. Só que acabam esquecendo que lá há pessoas que ainda estão fazendo oração, porque todo mundo vai lá com a intenção de fazer oração, né? Então, mesmo que ainda não tenha começado a oração congregacional, muita gente antes faz oração voluntária ou muitos fazem depois de acabar a oração congregacional, eles fazem a sua oração voluntária, né? Individual na mesquita. E quando as pessoas começam a fazer essas coisas, eles não entendem que há outras pessoas que ainda estão fazendo oração. E isso também em si mesmo, isso é contra a natureza da mesquita, que ficam lá fazendo canções, ou as pessoas ficam cantando as músicas, ou ficam fazendo anúncios dos seus bens perdidos, ou ficam vendendo ou comprando as coisas na mesquita. Isso é bem
foi deixado bem claro pelo santo profeta que isso é proibido e não deve acontecer essas coisas na mesquita, porque isso vai contra o ambiente da mesquita, né? O ambiente da mesquita é tranquilidade, a pessoa vai lá criar uma conexão com Deus Todo-Poderoso, falar com Deus Todo-Poderoso, e ele vai lá ficar tranquilo, né? E se vão haver essas coisas, isso vai tornar uma bagunça, vai tornar uma feira em que então cada um está falando uma coisa, cada um está levantando as suas vozes, né? Não vai haver disciplina, não vai haver lá tranquilidade, não vai haver lá calma ou o silêncio, nem que precisa quando as pessoas já estão fazendo oração. Então, na oração é proibido comprar e vender as coisas, fazer os anúncios, cantar a música. Isso é contra a etiqueta da mesquita e devemos seguir esses ensinamentos do santo profeta. Aqui, para finalizar sobre esse assunto, esse tópico, eu tenho aqui colocado um outro dito também, como nós estamos falando de importância de construir a mesquita, de ir para a mesquita, etiquetas de mesquita, é importante falar sobre esse dito também, que foi falado justamente pelo santo profeta e é narrado pelo Hazrat Anas, um dos companheiros mais próximos do santo profeta. Ele relata que o santo profeta diz: um dos sinais do dia do juízo final, um dos sinais do dia do juízo final que está próximo, que está cada vez mais próximo do dia do juízo final, é que as pessoas tentarão se superar na construção de mesquitas e se orgulharão disso. Ou seja, haverá uma tendência de construir mesquitas magníficas, não por necessidade, mas para mostrar, para exibição. Então, infelizmente nós vemos isso hoje em dia, né? Infelizmente nós vemos muitos governos investindo para construir mesquitas grandes. Nós vemos que cada um país se construi uma mesquita grande, outra quer quebrar o recorde de tal mesquita e quer construir a maior mesquita do que outra. E assim sucessivamente. Hoje em dia nós vemos que não temos mais a importância no que deve ser feita na mesquita, mas temos mais a importância quão bela ou quão linda a mesquita é, quão bonita a mesquita é, quão grande é a mesquita é. As pessoas que fazem, constroem essa mesquita, eles ficam orgulhosos daquilo. E isso é um dos sinais da aproximação do dia do juízo final, que as pessoas deixaram de preocupar com Deus Todo-Poderoso. Preocupem com o que satisfaz os seres humanos, a lindeza, a beleza das mesquitas, da construção, da arquitetura, né? E não preocupem que a primeira mesquita que foi construída era com as pedras e era com a lama e o teto que foi coberto pelas folhas eh, das árvores de tâmaras e outras folhas também e pelo couro. Então as mesquitas eram muito simples no início do tempo do Santo Profeta. Era muito simples, mas ao mesmo tempo a fé era muito alta. E a fé era muito forte e firme. E as pessoas tinham uma conexão forte com Deus Todo-Poderoso. Hoje nós vemos que as construções são fortes, firmes, as mesquitas são grandes, altas e lindas, mas a conexão com Deus e a fé não é firme. Inclusive, as pessoas, eu vi nos países islâmicos, tive essa coincidência de visitar as mesquitas dos países islâmicos. Muitas das vezes nós vemos que a mesquita é muito grande, que cabem pessoas, 10 mil, 20 mil pessoas, mas nem chegam a 100 pessoas para a oração. É muito triste e devemos pensar e tentar fazer uma reflexão por que Deus Todo-Poder, Santo Profeta falou isso e o que está acontecendo hoje em dia é realmente aquilo que Santo Profeta tinha profetizado, tinha falado. Então, no final, faço essa oração que Deus nos dê a força e a capacidade de manter as nossas mesquitas limpas e cheias das pessoas, mas o mais importante,
que essas pessoas tenham uma fé forte e firme e tenham uma conexão com Deus Todo-Poderoso e que eles alcancem o nível e o objetivo para o qual deve ser construída uma mesquita. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem fazer agora. Essa oração que você ensinou a gente a fazer hoje, Bismillah, Salatu Wassalam, ela é feita toda vez que nós vamos entrar dentro da mesquita. É isso que Isso, você explicou? isso. E as nossas orações que nós fazemos na nossa casa, em direcionamento para a mesquita, nós temos que fazer dessa maneira também, que está aqui, sempre quando for começar a orar? Ou não? Ou é só Não é dentro da mesquita? importante, não é importante de tal forma como for para entrar na mesquita, porque a oração, o objetivo da oração é quando você está entrando na mesquita, você faça essa súplica, não dentro da oração. Quando você está indo para a oração para a mesquita, você faça isso ao entrando na mesquita, entendeu? Então, Sim. por isso não é assim tão dessa forma não é considerado obrigatório quando a pessoa está em casa, né? Mas mesmo assim é uma oração para pedir bênção de Deus, misericórdia e graça de Deus. Então não se perca nada se antes de começar a oração se seja ditas essas palavras, entendeu? E as mulheres são separadas dos homens dentro da mesquita para fazer essas orações. É Sim, isto. sim. Tem um lugar só para mulher e tem um lugar só para homem que são separados. Exatamente, exatamente. Porque na oração nós vemos que nós temos várias posições que nós fazemos durante a oração. Nós fazemos a prostração, nós fazemos. E tanto o homem quanto a mulher quer concentrar na oração para. É um encontro, é um momento especial. Ele não quer preocupar com nada, entendeu? Então, seria Entendi. importante a mulher, quando ela sai, ela está vestida, né, adequadamente. Mas na oração, na mesquita, foi feito essa separação para que tanto o homem quanto a mulher não se incomodassem um com o outro, não se incomodassem com o fato de que, eu vou para a prostração e deve estar alguém me olhando, ou deve ter à frente alguém me olhando, tanto o homem quanto as mulheres, entendeu? Vai perder a concentração se todo mundo tivesse junto. Então, cada um vai fazer. E às vezes as pessoas dizem que a mulher é num canto só, não é assim. Tudo depende, a divisão depende do espaço onde estiver. É mesmo, por exemplo, todas as mesquitas da nossa comunidade é o mesmo lugar dado tanto para homens quanto para as mulheres. Às vezes mulheres são cima na sala de cima, outras vezes são sala de baixo, outras vezes as mulheres são na parte de trás, mas é um lugar muito suficiente dado e os homens na parte de frente. Uma coisa muito importante, deve saber que tanto homens quanto as mulheres não se devem ficar na frente do imã, no frente da pessoa que está liderando a oração, entendeu? Mas, além disso, não tem uma regra. A mulher pode ser tanto na sala do baixo ou do cima, entendeu? Mas E tem com essa relação, separação para que a pessoa possa ficar mais confortável fazendo oração e não tivesse nenhum tipo de incômodo durante a oração. Às vezes as mulheres estão com uma roupa mais relaxada durante a oração, né? Porque estão fazendo prostração, curvando. Então, fica difícil toda hora ajeitando a roupa se tiver isso na cabeça que alguém está olhando, né? Então, por isso, tem essa segregação. Mas para a visita, se alguém quiser, por exemplo, a maioria das vezes a visita acontece quando não é horário de oração, entendeu? Se a oração está acontecendo, ninguém vai estar lá para fazer acompanhamento da visita, porque ninguém vai deixar a oração para fazer a visita. O muçulmano não vai fazer isso, né? Então, maioria dos casos, maioria das vezes, deve acontecer exceções. Eu não estou falando que não pode acontecer, mas normalmente a visita acontece quando não está acontecendo oração, entendeu? Quando não está, os entendi. muçulmanos não estão fazendo oração. Então, nesse caso, a mulher
pode, tipo, se você visitar, você pode ir Eu lá no entendi. lado dos homens também, sem problema que não está acontecendo oração e é tranquilo, entendeu? Espero que você tenha aproveitado a aula de hoje. Vou deixar, tenha gravado a aula, vou colocar no YouTube e vou enviar o link para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Assalamu alaikum warahmatullahi, que a paz de Deus esteja sobre vocês.